Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Cláudia do canal Baby World e hoje eu vim falar com vocês sobre a vida de tentante, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre a minha trajetória até aqui, tá? Sobre os desafios que eu venho enfrentando durante esse período de tentante, tá? Para quem não sabe, tentante é aquela pessoa que tenta engravidar, tá? Então eu tô nesse processo já há quase 7 anos, né? Que eu já tenho 7 anos de casado, vou para 8 anos agora. Então eu venho tentando engravidar, tenho esse desejo de engravidar já há muito tempo, desde a época do namoro, né? Mas depois que eu me casei, eu falei, não, agora realmente eu vou engravidar. E achei que seria um processo rápido, né? Porque até então eu era saudável, né? Era nova, né? Tinha a idade a meu favor. Então, achei que não haveria problema nenhum em engravidar. Então, eu me casei, né? Pensei, até conversei com meu marido a respeito. E a gente tinha combinado de esperar um pouquinho, né? Passar um pouco o nosso casamento, né? Para a gente começar a tentar. Então, quando a gente decidiu que já era o momento de a gente começar a tentar, eu descobri não, que eu já tinha prestado atenção nos sinais, né, que meu corpo estava dando. Mas eu descobri uma depressão. Entrei numa depressão muito forte, me derrubou muito, né? Eu fiquei muito tempo mal mesmo, com a sensação de fundo de poço, sabe? Não tinha perspectiva nenhuma de melhora, não tinha esperança nenhuma, sabe? Parecia que estava tudo morto dentro de mim. E, inclusive, esse meu desejo de ser mãe matou completamente. Matou tudo que tinha dentro de mim. Então, eu me vi numa situação que eu não tinha para onde correr, sabe? Eu tinha que encarar, ou eu morria, ou eu me entregava de vez e morria. Mas quem já passou por uma depressão sabe o quanto é difícil você lidar com ela, porque é uma doença que ela mexe completamente com você, porque ela mexe com seus sonhos, ela mexe com as suas vontades, com o seu prazer, sabe? Então, você perde prazer em tudo. Você não quer fazer mais nada, você não tem força mais para fazer nada, você não quer ver ninguém, você não quer fazer nada do que você fazia antes. Você só quer ficar ali, inerte, e esperar o pior, porque você não tem perspectiva de coisa boa, né? Não tem. O pessimismo toma conta de você, então você só espera o pior. E o pior para quem tá com depressão é a morte. É muito duro falar isso, mas eu já tentei contra a minha vida várias vezes, porque eu não achava mais saída para mim. Eu achava que eu ia enlouquecer. Então, eu decidi por fim nesse sofrimento, por fim nessa angústia, causando sofrimento para o meu marido, para minha família. Então, eu não queria mais isso para mim. Então, decidi pôr um fim, e foi isso que eu tentei fazer várias vezes. É por Deus mesmo que eu não consegui. Mas foi um período muito difícil. Hoje eu já tô melhor, ainda luto contra essa doença, mas não tanto quanto no começo.
Hoje não está sendo mais difícil como era antes, né? Porque eu aprendi a lidar com ela, eu aprendi a lidar com as crises, eu aprendi a lidar com a tristeza. Então, isso não me afeta mais. Mas, em contratempo, eu perdi muita coisa com essa doença. Eu perdi anos de vida que eu não vivi, né? Que eu fiquei em função da doença. Você não vive, você só existe, né? Então você não aproveita a sua vida, você não conquista as suas batalhas, então você não faz nada, você só existe. Então eu perdi aí 6 anos da minha vida, eu perdi tempo para engravidar, né? Porque hoje eu já tô com 38 anos e ainda não consegui. Eu vou explicar mais para vocês o porquê que eu não consegui engravidar ainda durante esses anos todos, né? Porque vocês devem estar se perguntando, nossa, 7 anos de casado e ainda não conseguiu engravidar. Mas eu vou explicar para vocês o motivo real disso, e é um motivo muito forte, que me entristece também, né? Mas eu nunca perdi a esperança. Desde que eu melhorei, retomei meus sonhos, decidi que eu quero viver, né? Eu falei para mim mesmo que eu não ia perder a fé, eu não ia perder a esperança, que esse sonho é muito grande para mim desistir dele. Então não vou desistir. Mas é difícil porque você encontra muitos desafios no caminho, né? Meu maior desafio foi descobrir essa doença, né? Porque ela me deixou num estado que realmente eu não tinha condições nem de me manter, sabe? Emocionalmente. Quem dirá colocar uma criança no mundo, né? Então, eu não tinha condições emocionais para isso. Então, os médicos pediram para mim que eu não engravidasse, que eu esperasse eu melhorar, eu estar mais estável, estar mais equilibrada, para mim poder engravidar, tentar novamente, né? E foi isso que eu tive que fazer, porque eu estava tomando medicações muito fortes. Eu tomava, em média, 15 comprimidos por dia. Então, foi muito difícil para mim, porque esses remédios me arrebentaram, o meu estômago, eu engordei demais, né? Porque você ganha um sobrepeso com essa medicação. Então foi assim muito duro para mim, porque eu via que meu corpo tava mudando, sabe? E era para pior, né? Não era do jeito que eu queria. Eu queria que meu corpo mudasse comigo engravidando, né? Eu gerando uma vida. Mas não foi isso que aconteceu. Então isso me afetou mais ainda, né? Porque eu sempre fui muito vaidosa, sempre muito preocupada em estar bem arrumada, em estar magra, né? Que eu sempre fui magra. Então esse excesso de peso para mim foi horrível, né? Então eu tive que tomar essa decisão de não engravidar durante esse período, até eu me manter mais saudável, né? E foi por isso que eu lutei. Eu lutei contra essa doença dia após dia. Não foi fácil, eu reafirmo aqui para vocês. Só quem passa por isso sabe quanto é difícil. Muitas pessoas julgam, falam que é frescura, que é falta do que fazer, que é falta de Deus. Eu ouvi muitas coisas de pessoas que são realmente próximas a mim, né? Que dizem querer o meu bem, né? Mas
eu decidi não deixar isso me abalar, não, porque eu já estava numa situação ruim, né? Então, esses comentários acabam te deixando mais para baixo ainda, né? Então, é uma escolha que você tem que fazer. Ou você sofre as consequências disso, ou você decide que não é isso que você quer para você. Então, foi isso que eu resolvi fazer. Demorei muito para fazer isso, para tomar essa atitude, mas hoje eu consigo. Hoje eu consigo filtrar as coisas que falam para mim sem deixar que isso me abale, que isso vire um gatilho para minha doença voltar. Então, eu prefiro me manter dessa forma, porque eu sei até onde eu aguento, né? A partir do momento que eu atingir o meu limite, aí eu vou parar, falar, não, peraí, não é assim. Eu preciso pensar em mim primeiro. Eu não quero voltar para onde eu estava. Então, eu preciso ficar bem. E é essa esperança de engravidar que fez com que eu passasse por tudo que eu passei. Por tudo. Porque esse era o meu desejo maior. Eu preciso ficar bem porque eu quero engravidar. E isso era uma batalha, ano após ano. Eu não conseguia chegar no nível que os médicos queriam, né? Porque nenhum deles aconselhava eu engravidar, porque eu não estava estável ainda. Então, era perigoso, né? E por conta da medicação também muito forte que eu tomava, poderia gerar alguma malformação no feto, né? E isso me causava muito medo, porque eles usavam esse argumento para que eu não fosse contra a vontade deles, né? Então isso me dava medo, porque não é isso que eu quero. Então eu decidi esperar. Foi difícil esperar, eu já sou uma pessoa impaciente já por natureza, e essa doença me deixou pior ainda, porque eu não tenho paciência para esperar as coisas acontecerem, sabe? Eu quero fazer as coisas do meu jeito, na hora que eu quero. Então, isso me prejudica bastante, porque a gente tem que esperar, não o nosso tempo, mas o tempo de Deus, né? Então, eu decidi que assim que eu ficasse estável, que eu ficasse bem, eu ia voltar a tentar. E aí, consegui ficar estável. Isso aconteceu no ano passado, final do ano retrasado. E aí eu falei, não, agora é minha hora, né? Não vou perder tempo. Eu preciso engravidar. E assim, em questão de uns 2 meses, eu engravidei. Nossa, a maior felicidade, maior alegria, a realização de um sonho, sabe? Eu fiquei extasiada, assim, de felicidade, porque não cabia em mim de tanta felicidade. E aí fui contando para todo mundo, compartilhando com quem estava ao meu lado, com quem esteve ao meu lado durante a doença, né? Porque não é segredo para ninguém esse meu desejo. Então, eu queria compartilhar com todo mundo e sair contando para meio mundo que estava grávida, que tal. Tava tudo bem, tava tudo feliz, fazendo planos. Quando eu tava com 2 meses de gestação, eu perdi o bebê. Perdi. Aí isso foi o motivo principal para eu ter uma recaída. Eu não suportei,
eu não soube lidar com essa perda e caí em depressão de novo. Dessa vez foi difícil levantar. Foi bem difícil, foi meses e meses e meses para mim conseguir sonhar de novo com a possibilidade de tentar engravidar novamente. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Desafios a gente vai encontrar a todo momento. Pode ser alguma doença física, alguma doença mental, ou emocional abalado, qualquer dificuldade a gente vai encontrar. Mas o que a gente tem que ter em mente é o que realmente a gente quer. Então, para mim, resolveu muito isso, porque eu tinha muito viva na minha mente que eu preciso ser mãe. É como se eu tivesse colocado toda a minha felicidade nisso. Talvez eu esteja errada em fazer isso, né? Porque pode ser uma frustração caso eu não consiga. Mais uma frustração em meio a tantas que eu já enfrentei. Mas eu tenho fé. Eu acredito que eu vou conseguir ter o meu filho. Suporte, ter um apoio emocional é muito importante também, porque você pode compartilhar as suas dores, os seus medos, as suas frustrações, né? Para que tudo aconteça, você tenha força para fazer isso acontecer. Eu, infelizmente, não tive o apoio emocional que eu precisava, né? É claro que eu tinha os meus pais, tinha meu irmão, meu marido, né? E eles foram muito importantes na minha recuperação e são até hoje. Mas eu perdi amigos, eu perdi família mesmo, sabe? Não tive o apoio que eu queria. Mas hoje eu tô aqui, hoje eu tô bem, eu tô contando essa história para vocês. É muito difícil para mim falar sobre isso, mas a gente precisa falar, né? Porque a dor que eu passei, talvez alguém esteja passando agora, né? Então, se o meu vídeo chegar até você, eu quero que você escute uma coisa. Vai passar. Vai passar. É uma ferida que vai ficar em você pro resto da sua vida. Mas vai passar. A dor ameniza com o tempo. E a esperança que você mantém dentro de você, que você vai realizar o seu sonho, faz com que ela cicatrize mais rápido também. E a felicidade de você imaginar ter nos seus braços o que você tanto sonhou, o que você tanto esperou, aí sim que ela fecha de vez. Sabe? Então é nisso que eu me apoio. Porque eu recaí novamente depois que eu perdi o meu bebê. E aí voltou toda a medicação, voltou todo o tratamento que eu estava fazendo. Voltou tudo que eu tinha antes de me recuperar, voltou. Mas hoje eu tô bem. Hoje eu tô aqui de pé, lutando, né? Porque a gente precisa se manter bem, ter forças para lutar todo dia. Então,
eu tô buscando um apoio. Meu marido me apoia sempre em tudo que eu penso em fazer, ele sempre tá comigo, então isso é muito importante para que eu tenha essa força para continuar. E buscar também um apoio profissional, né? Eu faço terapia, faço tratamento com a psiquiatra, então eles me ajudam muito, né, nesse processo. E buscar um apoio profissional não significa que você está no estágio avançado ou alguma coisa. É mais para você se sentir bem mesmo consigo, ter forças, olhar a sua vida de um outro ângulo, sabe? De uma outra perspectiva. Então vai te dar uma visão diferente. Então, vamos com fé, vamos manter a fé e a esperança de que tudo vai dar certo. Se Deus quiser, esse foi mais um desabafo para vocês, né? Para vocês saberem um pouco mais da minha história, da minha trajetória até aqui. Mas o que eu quero que vocês saibam é que não é questão de religião nem nada disso, não. É acreditar mesmo que você vai conseguir chegar onde você sempre sonhou, né? Eu me vejo mãe. Por mais que eu nunca tenha sido mãe, por mais que tudo ao meu redor indique que eu não vou conseguir ser mãe, eu acredito que eu vou ser mãe. Eu já vi isso, sabe? Eu tenho essa imagem clara na minha mente. Então é isso que eu vou correr atrás. Eu vou tornar essa minha visão realidade. E eu vou fazer o que for necessário para isso. Então, eu espero que isso aconteça logo, né? Que eu tô me preparando para isso. Eu tô correndo atrás do tempo perdido, né? Eu sei que a gente não pode recuperar o tempo que passou, mas eu não quero perder mais tempo. Então, eu tô procurando ajuda de profissionais para me acompanharem nessa trajetória, para que eu consiga realizar. E espero que vocês também realizem o de vocês. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, gente. Eu gostaria muito que vocês se mantessem positivas, que torcessem aí por mim, né? Todo apoio é muito bem-vindo. E eu vou me manter positiva também para quem esteja assistindo esse vídeo, que esteja necessitando de uma mensagem de encorajamento. Eu tô aqui torcendo por vocês, a gente vai conseguir, a gente tem que se manter positivo, independente do resultado final, independente se a gente consiga ou não o que a gente sonha, mas a gente tem que se manter positivo, né? Acima de tudo. Então é isso. Eu gostaria de agradecer por vocês assistirem esse vídeo até o final. Curtem aí bastante para ajudar aí o canal a crescer, né? Compartilhe com os amigos e não esquece de se inscrever aí para dar uma força pra gente, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!